Vamos então para a nossa sétima aula, caminhando aí nesse percurso, né? Espero que você esteja gostando. E nessa aula eu quero continuar um pouco em cima do tema do evolucionismo, mas agora eu vou fazer um recorte dentro do, podemos falar da filosofia, como que essas implicações, essas crenças evolucionistas, como elas são problemáticas na maneira que nós enxergamos a realidade, perfeito? Então, tentei traçar um pouquinho na aula passada, né? Como que isso foi acontecendo dentro do paradigma de ciência moderna. Com certeza vale aprofundar muito mais nisso, né? Mas aqui eu estou tentando buscar um fio condutor para onde eu quero chegar com vocês. E então essas ideias elas poderiam ser apresentadas com muito mais profundidade, mas aí requeriria muito mais horas, muito mais pesquisa, muito mais aprofundamento de muitas coisas, né? Então só para a gente não perder esse fio condutor, eu quero falar de três nomes aqui agora que, de uma forma ou de outra, vão estar associados às premissas, às deduções, à perspectiva evolucionista. Então, vou trazer um pouco de Schopenhauer, vou trazer um pouco do Freud, que já foi falado, e vou trazer um pouco dos existencialistas como Heidegger e Sartre, tá? Então, nós vamos no âmbito da filosofia agora. O Schopenhauer ele está anterior, antes de Darwin. Então, Schopenhauer não tem nas suas elaborações filosóficas, ele não tem ainda a teoria da seleção natural de Darwin, não tem. Só que Schopenhauer é muito importante no movimento filosófico, na história da filosofia, porque ele marca uma passagem filosófica, que é o seguinte: até o século XVII, XVIII ali, com os filósofos que antecedem o Schopenhauer, então, por exemplo, né, o próprio Descartes, que é um grande expoente da modernidade, lembra da linha do tempo, né? Antiguidade clássica, Idade Média, modernidade, contemporâneo. O Descartes é um filósofo muito importante da modernidade que vai dar um arcabouço filosófico para todo o projeto moderno. Em Descartes, tem uma aproximação da filosofia com a física. Então, os filósofos desse tempo, né, do iluminismo e dessa coisa toda racionalista, então desse tempo do cientificismo, do positivismo, todo o esforço deles era o seguinte, né, de construir uma teoria filosófica. Era o seguinte pressuposto: a física parece ser a ciência natural mais bem qualificada, mais bem estruturada, com os seus pressupostos, com os seus experimentos, com as suas deduções. Então parece que o conhecimento mais seguro é do tipo físico. Esses filósofos, até Schopenhauer, buscavam fundamentar suas observações filosóficas a partir até mesmo de uma nomenclatura física, então a fisicalidade da vida, né? Tanto que muitos tratam o ser humano nesse momento como um autômato, como um certo robô. Então, é como uma máquina na natureza, né? E aí tentam achar leis matemáticas, tentam achar princípios matemáticos e físicos para o comportamento humano. Por que eu estou falando isso? O Schopenhauer é o mais importante filósofo que, antes mesmo de Darwin, antes da teoria da seleção natural, ele já muda o registro de reflexão para o registro da biologia. Então, no seu livro mais famoso de Schopenhauer, que é O Mundo como Vontade e Representação, ele faz essa mudança. Então, em vez de ficar buscando uma filosofia que flerte com a nomenclatura, com a noção de física, vamos fazer essa passagem para uma noção de biologia. E aqui que começa a ficar interessante, e aí eu vou avançar para você perceber como que tem uma ligação com o evolucionismo isso, mesmo antecedendo ele, que o Schopenhauer coloca o seguinte, né? O Schopenhauer é muito conhecido como filósofo alemão e como um filósofo pessimista. Então, ele trata de uma filosofia pessimista, ou seja, não tem muito escapatória para o nosso sofrimento, as nossas angústias. É uma frase muito famosa dele, né? Que o ser humano está sempre como um pêndulo entre o sofrimento e o tédio, o sofrimento e o tédio. Por quê? Não há transcendência, não há muita escapatória da nossa condição material e a gente está sempre então, por exemplo, quando você está buscando os seus objetivos, você não está saciado com a sua realidade, você está em sofrimento. Você está desejando algo, isso gera sofrimento. Quando você conquista aquilo que você deseja, você cai no tédio. E aí você perde seu sentido de vida e tudo mais. Schopenhauer, então,
nesse livro, né, que ele trata o mundo como vontade de representação, qual que é a síntese dessa leitura? É o seguinte: nós não podemos conhecer a realidade, então aqui já vem toda a fragmentação do nosso conhecimento, sobretudo em Descartes, que ele vai falar sobre isso, né, a dúvida metódica. Nós não podemos conhecer a realidade pelos nossos sentidos, nós só podemos conhecer um pensamento seguro, então ele cai no racionalismo, né, só axiomas matemáticos e deduções matemáticas e tudo mais para dar conta do que é a realidade. O Kant também, né, coloca que nós não podemos conhecer a realidade. Então Schopenhauer vem tratar dessa maneira. Ele cai no certo irracionalismo, né? A realidade não é inteligível, ela não é conhecível, ela não carrega verdade, ela não carrega universalidade. Tudo que nós temos é uma representação, uma imagem da realidade. De certa maneira, isso retoma Platão também, mas de uma forma muito mais fatalista, muito mais cruel, muito mais pessimista mesmo, né? Muito mais desesperançoso, porque para Platão a realidade, o que nós captamos são apenas imagens da realidade, né? Uma projeção da realidade de outra coisa. Nós captamos a realidade que nós captamos, ela não é completa. E aí entra o mito da caverna, né? Que para Platão, o que é completo, o nosso conhecimento mais completo está nas ideias. Então as ideias são perfeitas e imutáveis que projetam a sua luz na realidade. Então nós só conhecemos fragmentos dessa luz, das ideias. Já Schopenhauer fala, não, nem tem a noção de ideia, assim, essa coisa transcendental platônica nem existe. Nós não podemos conhecer a realidade, o que nós conhecemos são imagens que essa realidade transmitiu para nós. Então nós só temos a representação. Essa representação não nos diz de uma verdade última da realidade. E, contrapondo a representação, nós vivemos uma condição de vontade. E aí aqui toca no registro da biologia, que é, de uma forma irracional, não diretiva, sem objetivo, sem finalidade, sem direção, só por sermos seres orgânicos, a biologia aqui, nós somos seres de vontade. Que tipo de vontade? Que é o desejo, o instinto, as pulsões. Então, nós caminhamos pela vida como seres de desejo, de vontade, mas que é uma vontade irracional, sem direção, não serve para nada, sem sentido algum. E essa vontade é de sobrevivência e de conservação da espécie. Então, olha o princípio biológico aqui, né? Então, nós não temos como escolher a não buscar se autoconservar e também a gente não tem como escolher a propagação da espécie. E esse é um impulso da vida orgânica que não tem direção nenhuma, apenas quer replicar, 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 que é a hipótese evolucionista, né? Que nós somos a máquina de sobrevivência que replicamos a nossa vida. Então, aquilo que nós pensamos, as nossas grandes teorizações, a nossa filosofia, a nossa religião, tudo isso, na verdade, como a hipótese evolucionista, é só para apaziguar o nosso desamparo, o nosso mal-estar. Beleza? Então, Schopenhauer é importante nessa caminhada, ele nos coloca com o absurdo, com o abismo, com a irracionalidade, com aquilo que é agressivo, selvagem na natureza, sobretudo na natureza humana. Nietzsche vai beber muito de Schopenhauer, Nietzsche é um leitor de Schopenhauer, e aí Nietzsche vai falar da vontade de potência, né? Então, o tempo todo a gente está numa briga de poder e de potência, e isso tem fundamento em Schopenhauer. Mas então, a gente avança para Freud. Freud também, aí Freud sim, Freud bebe do evolucionismo, então o pensamento freudiano, né, a filosofia freudiana é evolucionista, é darwinista, porque ele trata da ideia de inconsciente, que é muito próximo de Schopenhauer também, e muitos falam, né, que Freud era um leitor de Nietzsche, logo por consequência de Schopenhauer. Então, Freud conhecia essas noções filosóficas de Schopenhauer e de Nietzsche. E Freud fala, né, então, que o ser humano também ele está condicionado a um mal-estar que não pode ser superado. Então a gente vai estar sempre implicado no mal-estar. Por quê? As nossas pulsões agressivas e eróticas buscam vazão o tempo todo, a civilização castra, reprime, o que sobra é um sujeito neurotizado. Então também a transcendência da existência, o ser espiritual que somos, tanto em Schopenhauer, quanto em Nietzsche, quanto em Freud, é colocado de lado, no sentido que isso é só uma neurose, isso é só uma ilusão que nós carregamos para suportar a vida. Então perceba essa coisa evolucionista, olha o peso disso, né? Somos máquinas de sobrevivência que buscamos, pela cultura, pela filosofia, pela religião, apenas aliviar
o nosso mal-estar, o nosso sofrimento, o nosso desamparo apenas como uma ilusão, uma miragem. Não tem nada de verdadeiro atrás disso. E o que é muito problemático, nós vamos avançar nisso, o porquê disso. E aí a gente chega no fatalismo último, né, no absurdo último, que aí já é a filosofia contemporânea, com Heidegger e com Sartre. Então, olha que interessante, que eles também têm um fundamento evolucionista. E além de um fundamento evolucionista, é de uma irracionalidade, porque eles colocam o seguinte: eles flertam com o absurdo da existência, né? Que eles falam assim: até então, em toda a história da filosofia, né, a gente tinha a seguinte noção: a essência precede a existência, ou seja, as coisas existem em essência e aí a experiência acontece. Então, o ser humano ele não desenvolve a sua racionalidade na experiência. Não, não, não. Ele já é constitucionalmente, essencialmente, o animal racional. Nós carregamos a faculdade de intelecto. A experiência vai aprimorar, atualizar essa nossa potência. Tem muita diferença aqui. Então, quando chega no existencialismo, é de um materialismo absurdo, e aí a experiência, nós só temos a experiência, não há essência. A essência não existe. Então, é, aquilo que nós fazemos da nossa existência, ela não tem nenhuma direção universal, nenhuma direção transcendente, nenhum projeto. Não. Cai no materialismo total, absoluto, o acaso, a probabilidade absoluta. Então, filosoficamente, esse é o ponto de vista existencialista. E aí, qual que é a implicação disso, né? Tanto Heidegger, né, o livro famoso dele, O Ser e o Tempo, então esse ser é finito, né, ele morre, ele é mortal, e para Heidegger, então, o que nos causa tanta angústia e também tanto movimento, toda a dinâmica da nossa vida está em volta de sabermos que somos o animal que morre. Então, de toda a natureza, nenhum outro animal tem ansiedade de saber que morre, só o ser humano. E isso é a marca fundamental para Heidegger do ser humano, é o ser para a morte. Isso que movimenta a nossa vida. E aí Sartre vai fazer a leitura de Heidegger, vai avançar e vai piorar. E ele fala do ser e o nada. Então, esse ser que é finito, é mortal, ele se encaminha para o nada. A vida dele vai acabar no nada. Então, é trágico, né? Por mais que o ser humano se esforce, como não há transcendência, o que espera é a morte, tá bom? E isso é bizarríssimo. Se você for procurar a vida do Sartre, se você procurar a biografia de Sartre, a perversão que ele viveu por causa da filosofia dele, que é o seguinte: não há nada de bem e mal. A moralidade, ela não é uma transcendência, uma universalidade, uma necessidade humana. Isso é uma construção da cultura. E aí então Sartre, com toda a sua filosofia, tenta perverter, ir para além da moral tradicional e dar vazão para os seus impulsos. Então ele tem uma perversão sexual aí muito grave, muito grotesca, porque é isso. E isso está implicado, então é isso que eu estou tentando dizer para vocês, né? Como que a morte de Deus e o evolucionismo é uma das teses que é publicadas hoje, né? Como é ciência, e é isso, o ser humano é um macaco evoluído e tal, 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 tal. Que a morte de Deus nos coloca numa situação de não conseguir julgar de forma objetiva o que é certo, o que é errado. Então, por exemplo, né? Entrando um pouquinho aqui na ideia da religião, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, frente a essa visão toda materialista, é apenas um controle que a religião faz na humanidade. Não é algo divino, transcendente, não são regras e normas fincadas em Deus, não é o que é esperado de nós. É apenas uma neurose coletiva passada por gerações e triste aquele neurótico incapaz que tem medo, que vive sobre pensando no pecado, nos 10 mandamentos e caramba, né, e tudo mais. E quando você vai pensar de forma filosófica nos 10 mandamentos, faz muito sentido. Então, mesmo que a gente não apele para a religião, para a teologia, os 10 mandamentos é a forma correta da gente viver de forma inequívoca. Então, você pode perceber o seguinte: se você meditar em cima dos 10 mandamentos, então, por exemplo, né, o mais famoso, não matarás. Então, isso é uma obviedade, né? Quando a gente fala não matarás, matar não é bom. Por que matar não é bom? Porque matar não é bom. De forma natural, dentro de uma lógica de lei natural, como que a vida se comporta, o ser humano carrega na sua consciência, está impresso na sua consciência,
que matar não é legal. Tirar uma vida alheia não é legal. Tá? Não é algo que deve ser feito. Assim como roubar não é legal, não é legítimo. Assim como querer a mulher do outro, o homem do outro, não é legal. E isso porque se você burla esses 10 mandamentos, você tem um caos social. Então, como nós somos seres racionais, somos seres culturais e seres de sociedade. Nós vivemos em sociedade. Mas para viver em sociedade, tem que existir limites, tem que existir fronteiras, tem que existir normas, tem que existir toda essa um monte de coisa para a sociedade existir. E o ser humano, com o seu egoísmo, com o seu orgulho, com o seu desejo desenfreado, muitas vezes ele ultrapassa limites que não deveriam ser ultrapassados. Então, o sofrimento do mundo, a desgraça no mundo, vem pelo egoísmo humano, porque o ser humano é um ser em potência, tanto para o bem quanto para o mal. Então, perceba o seguinte: se nós não temos direções, princípios que transcendem a nossa existência agora, então, eu, Gabriel, você do outro lado vai buscar entender a sua vida a partir de você mesmo, sem uma correspondência objetiva lá fora do que se trata a realidade, do que se trata a criação, é muito problemático, porque aí você vai viver de forma egoísta. E aí, como que faz? Como que a gente consegue gerar essa complexidade, essa beleza, essa harmonia que existe na sociedade? Apesar de existir muito caos, muito sofrimento, estamos em guerra, né? Então não estou sendo aqui um romântico numa visão míope, né? Não, nós podemos falar dos problemas do mundo, né? Tem muito problema, tem muito sofrimento. Mas a grande questão é, só existe algum nível de harmonia e só é possível vivermos como vivemos hoje por causa dessas regras, dessas normas. E não é só porque a cultura impõe, é uma fundamentação na realidade. A vida humana só existe por causa disso. Fora disso, nós estaríamos num estado de guerra total o tempo todo, viveríamos piores do que os animais. Por quê? O ser humano tem a potência. Como o ser humano pode conhecer aquilo que é bom, belo e verdadeiro, como o ser humano pode se instruir, pode acumular conhecimento e transmitir, aqui a tradição é a educação, como o ser humano é capaz disso, ele é capaz de bondade, ele é capaz de transcender o imediato, ele é capaz de pensar no futuro, ele é capaz de falar não para os seus impulsos, ele é capaz de falar não para o seu egoísmo. Agora, se a gente não tem essa visão transcendente, para que vale a pena buscar uma melhoria moral, um caminho de virtude, um caminho de renúncia para o bem maior? Né? Então, por exemplo, ó, aqui eu vou dar, é só uma brecha, uma observação, um desvio, mas só para tentar ilustrar um pouco melhor isso. Você já percebeu como que hoje está difícil o casamento? Então, o índice de divórcio é enorme, o índice de casamento é baixíssimo, ninguém quer casar e quando casa logo se desfaz, mas por que isso? Porque a nossa cultura, a nossa mentalidade, a nossa filosofia está seguindo para qual caminho? O que importa é só o eu, não tem nada maior do que o eu. Então, por exemplo, a família é uma instituição sagrada, é uma instituição maravilhosa, mas hoje a família está sendo atacada, né? Hoje, falar de eu quero ter família e baste que eu tenha uma boa família para que a vida esteja realizada, isso é um projeto burguês, isso é um projeto de opressão, não, isso aí já é muito sacrifício, tá muito caro filho. O que eu estou querendo dizer com isso? Perceba a diferença aqui. Se você não tem princípios, se você não tem conhecimento, se você não tem algo que te ajude a entender a realidade lá fora, objetiva, mas que também a realidade transcendente das coisas, você não consegue hierarquizar o que tem mais valor. Então você vive num modo de egoísmo muito grande. Então, eu não vou me sacrificar em nome de uma família. Eu prefiro viver minha vida sozinho, sozinha, dando conta da minha vida, porque o que vale é acumular bem material, ou viagens, ou conhecimento, mas eu vou viver minha vida de forma egoísta, só se preocupando comigo, porque o mundo está muito caótico, o mundo está uma desgraça, não vale a pena se sacrificar por ninguém. Perceba que sem essa hierarquização do que é o ser humano, do que é a realidade, do que a nossa natureza pede, então somos seres de família, somos seres que não só procriam, mas constituem família, porque o ser humano é um ser tão complexo que é no seio familiar que nós vamos aperfeiçoando as nossas capacidades. Nós nos tornamos verdadeiramente humanos a partir da família. Então, se o que vale é o eu e não a família,
não vale o sacrifício pela família. E aí você vive uma vida presa no imediato, no acúmulo de riqueza, várias questões que entram por aí, né? Mas essa tônica egoísta. Então, se não há transcendência, não tem por que o sacrifício em nome de um bem maior. Então, a família está acima do eu. Então, eu posso dizer, posso te provocar com isso. Uma pessoa madura, um homem maduro e uma mulher madura é quando chegou no grau de maturidade ao ponto de poderem serem pais e mãe. A experiência humana de construir família é a experiência de a passagem daquilo que da infância, da adolescência, do jovem adulto para o adulto de fato. O adulto, ele constitui família. Porque senão tem algumas fraquezas, algumas coisas que o colocam para trás e ele não está pronto para arcar com essa responsabilidade. E hoje, quantas pessoas aí que não dão conta de fazer essa passagem porque tem medo, porque não estou pronto, porque eu sou egoísta, não quero dividir meu tempo, o meu espaço, mas enfim. Nós vamos tentar melhorar um pouco mais isso. Foi só um desvio aqui para falar de a nossa vida é pautada por uma noção filosófica, por uma perspectiva filosófica que abarca aquilo que é atemporal. Então, assim, independente do nosso tempo, né, hoje século XXI, o que é importante para o ser humano? Eu diria, uma das grandes coisas que mais tem importante para o ser humano é a família. Então, é uma grande aposta, né? É difícil o relacionamento amoroso porque é uma aposta extremamente arriscada. São dois sujeitos falhos, dois sujeitos ignorantes, dois sujeitos egoístas que se encontram para tentar um mesmo projeto que é manter uma família. Mas se esse casal é bem sucedido e consegue construir uma família e manter uma família sadia, educada, é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. O maior presente de Deus para a humanidade é a construção da família. Então, quem consegue essa proeza, a sua felicidade ela é quase garantida nessa vida. Mas quem não consegue, é uma desgraça. Então, a pessoa que está fora da família, com a família fragmentada, é uma desgraça, porque você está desprotegido. Nós somos seres complexos, precisamos de cuidado, precisamos de correspondência, precisamos de trocas profundas, e a família é esse lugar. Então, trouxe essa noção aí de Schopenhauer, Freud, Sartre, Heidegger para falar o seguinte: se nós somos só impulso, se nós somos só essa experiência imediata, né, então o que vale mesmo é uma vida egoísta, é uma vida solitária ou de muitos prazeres, muitos parceiros sexuais, porque o que vale é aquela efervescência da paixão romântica e não a continuação de um amor prolongado. Então perceba que, de novo, as ideias que nós cultivamos, elas vão ter consequência na nossa vida prática. Então, de novo, é complicado esse tema aqui, ele é profundo, ele valeria horas e horas de tentar transmitir com mais perfeição, que eu estou querendo transmitir para você aí, mas nós vivemos hoje uma noção filosófica que veio da modernidade, nós estamos contemporâneo, essa noção filosófica construiu o que a gente chama de ciência moderna, e hoje o que percorre de conhecimento por aí é que, não, nós não somos uma criação de Deus, mas nós somos uma evolução do macaco. Não existe ordem na natureza, não existe finalidade na natureza, a nossa vida não faz sentido nenhum. Nós só existimos porque simplesmente existimos, é um fenômeno da natureza, natural, probabilístico, pelo acaso, e é isso. Então, lide com esse mal-estar, com esse sofrimento, não tem muito para onde correr. Então, felizes daqueles que conseguem ter uma vida satisfatória materialmente, dos desejos, dos prazeres e viver uma vida mediana, né? Beleza, vida, vou viajar, vou curtir, vou desfrutar, mas não tem transcendência. Então, o problema da não transcendência. E aí na próxima aula, quero falar para vocês aí, eu vou entrar na filosofia cristã, finalmente. Vou tentar fazer uma, uma união, uma síntese agora no como a filosofia cristã pode ser magnífica. Ela é um grande recurso psicológico, um grande recurso sociológico, um grande recurso para leitura da realidade. Então, em Santo Tomás de Aquino, isso ganha uma altura assim tamanha, ousem dizer, com outros pensadores. Se você não conhece, eu vou deixar esse nome aqui, vai pesquisar. Carlos Nogueira, vai ver esse professor, que ele fala assim, essa fala não é minha, né, dele. Depois de Santo Tomás de Aquino, o conhecimento só decaiu. O conhecimento filosófico teológico só decaiu. Santo Tomás chegou num nível de
perfeição no saber filosófico, teológico, ele colocou de maneira tão precisa aquilo que é a criação, aquilo que é a realidade, que quando você volta para São Tomás, se você entende os pressupostos, até mesmo você começa a corrigir sua vida, porque você entende do que se trata a existência. Né? Então, São Tomás faz uma união da filosofia aristotélica com a revelação cristã, e a revelação cristã é a vinda de Cristo. Então, na próxima aula, nós vamos falar da filosofia cristã. Então, perceba, eu poderia falar, vamos falar de catolicismo. Não, não. Eu vou falar de filosofia cristã, e claro, a filosofia cristã, por excelência, é católica, mas eu não quero vir para a parte dogmática da religião, que pode incomodar muitos. Até dá para falar em algum momento sobre isso, mas não é o foco. Eu quero falar da parte filosófica, que aí tem muito valor. Então, voltando naquela primeira, segunda aula, né, sobre a origem da psicologia, a gente tem muita psicologia em Aristóteles. Depois a gente tem uma psicologia magnífica com os escolásticos, que é aí Idade Média, né? E aí, em São Tomás de Aquino, a gente tem uma psicologia primorosa que está renascendo hoje. Então, se você procurar psicologia tomista, algumas pessoas estão trazendo isso para o Brasil, Europa, Estados Unidos, mas a filosofia cristã é uma psicologia muito profunda, muito profunda. E aí, então, pensar que psicologia é só o estudo do comportamento, da mente ou da sociedade é muito pequeno, enquanto que a psicologia na mão de Aristóteles, depois na mão de São Tomás de Aquino e na escolástica é o estudo da alma humana. A alma humana não é qualquer coisa. A alma humana, ela pode ser algo maravilhoso, mas para ser algo maravilhoso, temos que entender algumas coisas. Então, o ser humano, se ele vive de qualquer maneira, ele está com problema. Então, para finalizar essa parte evolucionista, né? É mais fácil o ser humano se aproximar do macaco do que o macaco se aproximar do ser humano. Por quê? Existe um salto qualitativo, ontológico, metafísico transcendente da simplicidade que é o macaco e da complexidade que é o ser humano e da condição espiritual metafísica que o ser humano carrega pela sua natureza intelectual. Então, a nossa intelectualidade, o nosso intelecto, a nossa capacidade de conhecer as coisas, de conhecer a realidade, ela é o que nos aproxima de Deus. Se há na colocação cristã que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, está no princípio do Logos. Logos é a ordem, a organização. Então, Aristóteles coloca sobre isso, e depois a filosofia cristã também e tudo mais, que é o universo ele é regido por ordem. Existe um logos. O universo, se ele não tivesse logos, ele não seria perceptível. Seria uma bagunça, talvez a vida nem existiria, mas existe uma ordem das coisas. E essa ordem é causada pelo logos. E esse logos é conhecimento, é linguagem, é a palavra. Então, a vida, como é que eu posso colocar isso? A ordem que existe nas coisas, ela é de uma inteligência. Existe uma inteligência na ordem. O caos não é inteligente, não há inteligência, porque a inteligência é a organização das coisas num todo coeso que se encaixam e se comunicam e se interconectam. O caos não, é tudo disperso. Então, o logos, o conhecimento, a ordem, ela é um princípio que a gente pode chamar que é o princípio de Deus. Então, Deus projetou toda a criação a partir desse logos. Deus pensou a criação. Claro, isso aqui é uma discussão teológica absurda, né? Só estou te estimulando aí, mas é absurdo essa abstração aqui. Mas Deus é inteligência pura. E essa inteligência pura se manifesta na criação. E o ser humano só é espiritual pela sua capacidade intelectiva, sua capacidade de logos, de conhecimento, de entender as coisas na realidade. Nosso conhecimento não é perfeito, não é absoluto. O nosso intelecto é o mais débil dos intelectos. E aí, eu não vou nem usar entrar nisso aqui. O Carlos Nogueira consegue dar conta disso. Eu não vou nem especular isso aqui agora. Mas o nosso intelecto, ele é muita coisa na natureza, ainda assim é pouca coisa frente à criação. Então, se a gente pensar o nosso intelecto a partir do intelecto de Deus, a nossa é débil, né? Nós somos apenas serizinhos muito pequenos. Mas enfim, na próxima aula vou entrar na filosofia cristã, então, que aí sim vai se encaminhar, eu espero que se encaminhe com uma ordem, com uma clareza, com uma didática, para
como ter uma vida boa. Então, se você chegou até aqui, essa discussão toda teórica, ela agora vai se encaminhar para uma coisa mais prática, mais diretiva. Eu quero direcionar a sua vida para que você entenda, da sua vida não, né? A sua visão, para que você direcione a sua vida. Então, eu quero te dar essa visão de onde está a vida boa humana, como é possível ser feliz. Então, o ser humano está em busca de felicidade. Grande parte das nossas ações, do nosso esforço é buscando felicidade, mas que desgraça, né? O ser humano muitas vezes sofre tanto, então que desgraça que é essa? Eu quero tentar dar conta disso, porque se você veio buscar esse curso, é porque você deve estar vivendo esses quadros, né, de ansiedade, depressão, angústia existencial, se sente perdido. Isso não é à toa. Isso tem a ver com a nossa educação, isso tem a ver com a nossa maneira de enxergar a realidade, a nossa maneira de suportar a realidade, de sofrer o que a gente tem que sofrer e como a gente avança nas questões da vida. Então, com o próximo passo na filosofia cristã, aí sim, depois desse percurso todo teórico, que eu espero que tenha estimulado você, eu sei que tem muita coisa que eu poderia voltar e falar. Se aqui fosse uma aula presencial, ia ter muitas perguntas, né? Mas, Gabriel, e isso e aquilo? Então, infelizmente, a gente não conta com isso. Mas se quiser escrever, escreva, por favor. Vai ser um prazer poder te responder aí com mais precisão a sua questão. Eu estou tentando abarcar o máximo de material possível para dar conta desse curso, né? Porque eu preciso abarcar muitas pessoas nessas dores, né? Tem muitas ramificações, então eu não sei o nível de conhecimento que você possui, então estou tentando simplificar, ao mesmo tempo aprofundar e provocar para aqueles que também têm um repertório aí desses saberes. Então, até a próxima aula, espero que você tenha gostado e vamos ver o que surge aí dessa filosofia cristã, que aí já é um direcionamento mais mesmo para onde eu quero apontar você aí, tá bom? Forte abraço, até a próxima.